Olá, bom dia, graça e paz. Chegamos a Deuteronômio, capítulo 32, o Cântico de Moisés. Amém? Muito interessante. Este cântico poético devia ser aprendido e repetido pelos israelitas como um testemunho ininterrupto do seu entendimento da aliança. Então aqui, esse cântico que Moisés pronunciou, ele vai falar sobre coisas interessantes. Se você é um estudioso da palavra de Deus, você vai ver que Moisés verdadeiramente era um homem especial, amém? E Deus revelou a Moisés muitas coisas. Diz o texto, Deuteronômio capítulo 32, amém? Nós vamos ler o verso 30 do 31, diz assim: Então Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico ao ouvido de toda a congregação de Israel. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensais ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de geração em geração. Pergunta a teu pai e ele te informará. Aos anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e no ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e o cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia, desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre ela. Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer os meses do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira, coalhada das vacas e leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Baçã e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto, mas, engordando-se o seu amado, o meu amado deu coices, engordou-se, engrossou-se, foi nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se entremeceram seus pais. Olvidastes a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu ser. Viu isto o Senhor e o desprezou, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas, e disse: Esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira, portanto eu os provocarei, a zelos com aquele que não é o meu povo. Com louca nação os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e suas mercês, e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta, e contra eles enviarei dentes de feras e ardentes peçonhas de serpente do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem.
tanto a criança de peito como o homem encanecido. Eu teria dito: por todos os cantos espalhareis e farei cessar a sua memória dentre os homens, se eu tivesse receado a provocação do inimigo. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, porque os seus adversários não se iludem, para que não digam: a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor quem fez tudo isso. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara fosse ele sábio, então entenderam isto e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha nos não vendera, e o Senhor nos não entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos os atestam, porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos. O seu vinho é ardente, veneno de répteis, e peçonha terrível de víboras. Não está indo guardado comigo, selado nos meus tesouros. A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, quando vi que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em que confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros? Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei os que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Tomará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Versículo 44, diz assim: veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico ao ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testificam entre vós, para que ordeneis aos vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual passando o Jordão, ides a possuir. Que leitura, né? Uma leitura longa, 8 minutos praticamente de leitura. Então, realmente, irmãos, é importante nós estudarmos esse cântico de Moisés, porque aqui vai ter algo interessante. Lendo assim rapidamente, a gente não consegue perceber a magnitude, né, a profundidade do que esse cântico vem trazendo. Ele vem exaltando tanto a Deus como a sua palavra. Amém? Ele vem exaltando o agir de Deus, o cuidado de Deus, a soberania e o poder de Deus, e nós não podemos desprezá-los. É louco aquele que despreza o conselho de Deus. É louco aquele que se afasta da casa do Senhor. Irmãos, vai sofrer. E vai sofrer não porque não conhece, mas sim porque não pratica. Então eu quero estimular você a dar uma lida, a estudar sobre o cântico de Moisés. Amém? O Senhor é descrito 5 vezes nesse cântico como a rocha, a essência da estabilidade e da segurança. Está no verso 4, no 15, no 18, no 30 e no 31. Esse título descritivo ressalta a natureza permanente e imutável do Deus da aliança. Aqui Israel é chamado de Jacó, um sinônimo poético comum para Israel. Então é muito importante nós atentarmos para esse cântico, observarmos e estudarmos ele com paciência. Amém? Não vai dar tempo a gente falar sobre tudo aqui, mas é importante
né? Diz que tendo Moisés falado estas palavras a todo Israel, disse-lhe, aplicai o coração. O que é aplicar o coração? É você ponderar, é você começar a observar. E quem conhece a Bíblia vai ver que Moisés está passando aqui, irmãos, por toda a história dos judeus, por tudo aquilo que os judeus fizeram, né? E ele vai dizer, olha, vou suscitar ciúme em vocês com um povo louco. E nós vamos ver Paulo falando sobre isso, nós vamos ver o próprio Jesus falando sobre isso, amém? E num tempo ainda muito distante. Moisés realmente, ele é diferenciado, ele é alguém que trouxe uma mensagem de vida, amém? E ele diz, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão, ides a possuir. Dê importância à palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Amém? E isso deve ser por toda a sua vida, não somente para algo que você deseja que Deus faça por você, mas simplesmente porque você entende que a sua vida, o prolongamento dos seus dias e a sua bem-aventurança está em conhecer e prosseguir em conhecer a ponto de praticar e viver alinhado por esta palavra. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Hoje na Casa do Oleiro temos o culto dos jovens Geração Viva. Venha estar conosco. Será uma grande bênção em nome de Jesus.